Sejam muito bem-vindas, pessoas. Esse aqui é mais um Quase Semi-Profissional e hoje eu quero falar sobre um filme e um jogo também, chamado Sweet Home. Foi, digamos assim, a base para Resident Evil acontecer. Então, sem mais delongas, bora lá! Sweet Home é um filme de 1988, japonês, e que resumidamente conta a história de um grupo de pessoas que vai fazer um documentário sobre um artista famoso numa mansão no meio da floresta. E acontecem vários assuntos sobrenaturais, vários assuntos inacabados de família, várias coisas escabrosas, assustadoras, e com vários toques de gore e vários toques de sobrenaturalidade muito incríveis. É um filme de 1988. Ele é um filme que tem efeitos especiais limitados para a época, mas que eu, assistindo o filme, que você acha no YouTube, acho que com legendas em inglês, e a história ela é bem conduzida, e se você entender um pouquinho de inglês, você já consegue acompanhar a história tranquilamente. Muito pela atuação, muito pela ideia das pessoas que estão fazendo a história acontecer. E as ações dos personagens também são bem claras. A atuação parece uma coisa bem clara. Olha, estou fazendo isso. Olha, estou fazendo aquilo. É engraçado que Sweet Home, o filme, me fez sentir uma coisa que há muito tempo eu não sentia. Surpresa. Surpresa por escolhas, surpresa por ideias, surpresa por coisas óbvias que estavam acontecendo. E que quando eu vi a consequência daquelas ações, falei, nossa, que bacana, isso em 1988. Isso é muito legal. Como eu falei, o filme tem no YouTube, tem com legenda em inglês, eu não achei legenda em português. Se vocês fizerem uma busquinha rapidinha, vocês conseguem achar Sweet Home legendado e vai aparecer um ou dois vídeos em inglês. Ele tem efeito, como eu falei, os efeitos especiais são básicos, são pra época. A gente não pode também querer comparar Sweet Home com Vingadores, qualquer um deles. Não dá pra comparar. O nível de produção é outro, o nível de ideia, de como era produzido, efeito especial era outro. Mas ele tem ideias interessantes. Como o grande antagonista da história, o grande mal, a grande ameaça da história é algo tão espertamente colocado, tão interessante como é colocado ele na história, como ele é mostrado, como ele age, como ele ataca, que eu falei, poxa, esse foi um dos momentos que eu falei, poxa, que bacana, que legal, e como esse efeito visualmente é mostrado, é muito bacana. Tem um núcleo familiar que se forma, tem um núcleo de comédia que tem ali um alívio cômico que também tem que estar ali. Tem a ideia da sobrenaturalidade que vai crescendo, ele não é exposto para você de bate-pronto. Ele vai crescendo, ele vai colocando uma coisinha aqui, essa coisinha cresce, essa coisinha vai se desenvolvendo. Isso torna um pouco o filme, entre aspas, lento e torna o final mais corridinho. Mas é bom, para Sweet Home isso é bom, na época isso é bom. Se você vê o porquê que aconteceu, como as explicações vão sendo dadas, como a solução vai sendo criada. Tem seus tropeços de ritmo, tem seus tropeços de como a história se desenvolve, tem. É impossível ter filmes que não tenham nenhum erro de desenvolvimento ou de história mesmo. É difícil você manter uma linha coesa na produção, seja ela com menos dinheiro ou seja ela com mais dinheiro. Vídeos que tentam fazer lista de furos de Vingadores ou furos de outros filmes como Coringa. Tipo, mano, por mais que os filmes sejam ótimos, eles vão ter furos de roteiro, vão ter furos de conceitos mesmo. Acontece, imagina um filme de 88 com menos recurso, com menos ideia, com menos não recursos físicos, mas falando recursos para você encaixar essas coisas de maneira adequada e interessante. E isso não justifica, tipo, as pessoas, ainda assim
Sweet Home é um bom filme. Pra mim não é terror, é mais um suspense, é mais uma história sobrenatural, bem aquelas contos de terror, tipo um conto da cripta. Funcionaria muito bem. Sweet Home entraria muito bem para essa categoria, contos da cripta. Tem pessoas que vão falar assim, mas o que é contos da cripta? Eu não conheço, não estava nessa época aqui nesse planeta. Contos da Cripta era uma série com um personagem muito bizarrinho que realmente estava dentro de um caixão, dentro de uma cripta, e ele contava a cada episódio uma história diferente com um pouco de gore, um pouco de suspense, terror, e era voltado para o público infantil. Sweet Home, ele hoje, para os padrões de hoje, ele chega a ser um episódio de Contos da Cripta. Ele tem seu valor, mas ele não tem a pegada do terror. Nossa, que coisa absurda. Ele tem bons conceitos, ele tem boas ideias, ele tem boas execuções, ele tem seus bons tropeços também. Isso é bacana. E é um filme gostoso. Se puderem, como eu falei, vão no YouTube, dá uma olhada, faz aquela busquinha e assiste. É 1h20, 1h30 mais ou menos. Vale a pena e assiste até o final, até o último minutinho, porque é bacana. Depois do filme, foi feito um jogo. Eu não sei se estou invertendo a ordem, mas foi feito pelo que eu entendi. O filme, depois foi feito o jogo. Ou foi feito o jogo, depois foi feito o filme. Entendo que os dois produtos existem. Ponto. Mas o jogo, ele tem a pegada também, ele é um jogo que você tem 5 personagens, que são 5 personagens que aparecem no filme, e você trabalha com grupos. Então você tem que acondicionar grupos com 3 e 2 pessoas e ir trocando eles de posição para poder avançar na história. Porque cada um deles tem uma habilidade diferente para vencer os desafios que estão na casa. E tem permadeath. Se você perde um personagem, você perde ele para sempre. O interessante é que ele tem essa exploração, é vista de cima como fosse Zelda, sabe? Tipo, tem as paredezinhas e tem todo o cenário que você vê. E existem batalhas, uma das batalhas são como um RPG tradicional. Turnos, tal, e você usa itens e usa coisinhas, usa habilidades, ataca. E é nesse momento que você pode perder um personagem para sempre, porque as batalhas são niveladas para cima para o jogo sempre ganhar. Então é complicado. E existem finais que variam de quantas pessoas foram salvas no final da história. Seja uma só, ou seja todas que foram salvas. Isso muda um pouco o que acontece no final. Isso é muito bacana. Eu achei interessante, eu achei que depois de Sweet Home apareceram muito mais jogos. Eu entendo as inspirações de Resident Evil no primeiro, para que ele se inspirasse em Sweet Home, para que pegasse a essência de Sweet Home e transformasse no que é Resident Evil. Sweet Home não é essencialmente Resident Evil, não é o core, não é a coisa principal, mas tem muito da alma, muito da ideia de Sweet Home, com suas salas, com seus puzzles, com suas ideias de ter combinações de coisas. A animação de porta, que o Resident Evil você vai abrir uma porta, aparece uma animação da porta abrindo e fechando, ou fechando, ou uma escada que você desce ou sobe. No Sweet Home também aparece a animaçãozinha quando você abre uma porta, ela abrindo. São limitações da época, são maneiras de disfarçar um certo loading, por exemplo. São ideias para você fazer a pessoa estar dentro da história com aquela cena que é para criar uma tensão, por mais que hoje em dia se pense, nossa, que artificial seja isso, mas é bacana. E é legal ver que tudo isso acontece numa mansão, e tipo, você comparar mais rasamente, uma mansão que acontece Sweet Home, é numa mansão que acontece Resident Evil 1, e bem no meio do mato, e tipo, tem o isolamento, a ideia de ter uma ameaça atrás de você, e ter toda essa coisa de você poder usar habilidades diferentes, correr atrás de puzzles, do vai e volta, do backtracking, porque você tem que alternar entre grupos no Sweet Home. Você tem que alternar de salas ou de itens em Resident Evil 1.
tem muito do backtracking de você, eu acho uma chave aqui, essa chave não abre nada próximo a mim, mas depois que eu faço uma exploração mais acurada, eu sei que ela abre uma porta aqui do outro lado. Essa porta, quando eu abro, ela tem um item que me ajuda não onde eu estava, então eu volto, faço tudo que tem que fazer, e isso vai fazendo esse bate e volta no mesmo cenário. Você consegue utilizar o mesmo cenário várias vezes, de maneiras interessantes e curiosas, de maneiras interessantes e bacanas de se ver e de se jogar. E se incluir os desafios. No Resident Evil são zumbis, são ameaças biológicas. No filme e no jogo, Sweet Home, são uma ameaça sobrenatural, são espíritos, a grande ameaça da mansão, é toda a ideia de investigar a história da mansão, mansão Mamiya, acho que é isso. Investigar a mansão Mamiya e entender o que aconteceu com aquela família, entender qual que é o contexto, entender qual que é a tragédia que ocorreu ali e como isso vai ajudar na solução da sua história. Isso é bacana. Resident Evil é você sobreviver, entender o que aconteceu naquela mansão, entender o que aconteceu para toda aquela absurdo acontecer e como conter isso e se salvar no processo. Isso é bem legal. Jovens, acho que essa foi a minha avaliação sobre Sweet Home, o filme e o livro e o jogo. Eu achei muito bacana. Eu espero que vocês vão atrás de ver o filme. Tem um gameplay de Sweet Home também, caso você não queira jogar, queira ir atrás de correr, instalar um emulador, pegar a runzinha e tal. Não, tem um gameplay inteiro de Sweet Home no YouTube também. Só daquela busca Sweet Home, jogo. Primeiramente aparece o jogo, depois você consegue encontrar o filme, pra ter uma ideia. É bem bacaninha você ver os sistemas, ver as ideias, como foram. Você vê que tem muito Resident Evil no Sweet Home. Não tudo, mas muito dele. Jovens, sejam bonzinhos, deixe o seu like, seu dislike. Deixe seu comentário aqui embaixo se você já assistiu, se você já sabia disso, qual a sua opinião sobre o filme, sobre o jogo, se você jogou ou não. Compartilha esse vídeo, compartilha com todo mundo, papai, mamãe, tio, com seu sobrinho, com um amiguinho da escola, com sua professora, qualquer coisa do tipo. Por favor, compartilhe esse vídeo, espalhe a palavra dos catadores pela internet, tá bom? Sejam bonzinhos, bebam água, façam exercício quando puderem e bye!